Você tem buscado o reino de Deus? Infelizmente, os homens não querem Deus. Os homens, por sua livre e espontânea vontade, estão rejeitando, ignorando, não querendo aceitar a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para conosco. Então, os homens têm vivido neste mundo de uma forma materialista, ou seja, a pessoa materialista só acredita, só crê, só vive para as coisas deste mundo cujo seus olhos podem ver, suas mãos podem pegar, apalpar e tocar. E que quando a pessoa morre, se acaba tudo. Não, isso é uma grande mentira, cujo o diabo Satanás está por trás. Então hoje você deve buscar o reino de Deus, ou seja, as coisas de Deus são eternas, imateriais, irão durar para tudo ou sempre. Mas infelizmente os homens, devido à sua ignorância quanto às coisas de Deus, estão cegas. Elas não conseguem entender, elas não conseguem interpretar, saber qual é o projeto, o plano que Deus tem para as suas vidas. Então, eles estão vivendo neste mundo de uma forma insensata, imprudente e ignorante. Então, elas estão cercadas por coisas materiais. Os homens só querem coisas materiais, os homens não querem as coisas espirituais. Então hoje você deve se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e passar a buscar o reino de Deus para a sua vida. Para a sua vida, porque as coisas de Deus são eternas. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim, olha só. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Então Jesus está falando para você buscar Deus, o reino de Deus, as coisas eternas. Porque tudo que há nesse mundo irá passar, a sua beleza. As pessoas estão buscando ser mais jovens, mais belas, estão indo na academia para malhar, para ficar fortes e belas. As pessoas querem riquezas, carros, apartamentos. As pessoas querem ostentar. Mas as coisas desse mundo passam. Você irá envelhecer, adoecer, morrer. A sua riqueza, quando essa carcaça morrer, você não irá levar nada deste mundo. Tudo que se diz respeito às coisas materiais, você não irá levar. Todos nós, todos, sem exceção, todos nós só iremos levar uma coisa deste mundo: a certeza da salvação ou da condenação eterna da sua alma, mente e psique. Para lá, para lá. Então pense nisso. Então tudo que você deseja, almeja neste mundo, Deus irá dar para você lá, porque as coisas do reino de Deus são eternas. São eternas. Elas não passam. Mas as coisas do mundo são momentâneas, temporárias e passageiras. Tudo passa. Porque o Evangelho, segundo Mateus 24, 35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Amém? Então os homens estão buscando as coisas do mundo. Mas o mundo está um caos. Mesmo assim o povo está com seu coração duro diante de Deus. Veio a Covid-19 e dizimou milhões de pessoas pelo mundo afora.
Mesmo assim, os homens continuam a buscar o reino material e não o reino de Deus. O estado do Rio de Janeiro está em guerra. Pessoas estão morrendo e o povo está dormindo. Mesmo assim, diante da guerra, das calamidades, os homens persistem em buscar o reino material e não o reino de Deus. Então Deus está me usando, usa profetas, pregadores e pastores que falam verdade. É por amor à sua vida. As palavras de Deus não são condenação para a sua vida, e sim misericórdia, graça e o seu amor para com a sua vida. Mas os homens continuam a viver em sua cegueira espiritual. Então você deve buscar o reino de Deus. Os diabos, Satanás, ele não quer que você escute a verdade. Ele quer manter você na ignorância. A pessoa ignorante não sabe, não conhece, não está a par de um determinado assunto. Eu não tenho conhecimento nenhum. Mas Jesus veio trazer libertação mediante a sua palavra para a sua vida. Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então, escute, aceite, acate e aplique continuamente a palavra de Deus em sua vida. Sendo assim, você estará liberto do reino material do diabo Satanás. E com isso você irá viver eternamente no reino de Deus. Mas infelizmente os homens estão buscando não o reino de Deus, mas sim buscando o reino carnal, aquele que agrada a sua vontade carnal. Carnal. Então os homens estão buscando adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, incredulidade, idolatria, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mentira, fofoca, traição, falsidade, ciúme, inveja, orgulho, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, riquezas. Então os homens estão buscando o reino material, aquele que agrada a sua vontade carnal. Mas lembrando que quando você, eu, nós, todos os homens deste mundo, nós fazemos a nossa vontade, automaticamente estamos fazendo a vontade do diabo Satanás, porque a nossa vontade é má continuamente diante de Deus. Então hoje você se liberte dos seus pecados, se arrependa, sofrimento noia, arrependimento no grego, que significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, a mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de obras, de caminhos. E você deixa essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalada e corrupta, ao qual você tem levado e vivido neste mundo. Então tome vergonha na sua cara, se arrependa, ainda há tempo de você buscar o reino de Deus. Então, mediante a prática do Evangelho em sua vida, automaticamente você está buscando o reino de Deus. Então, busque o Evangelho, as boas novas para a sua vida. Então, o Evangelho, o reino de Deus, está nas ruas, praças, igrejas, televisão, rádios,
redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Kawaii e TikTok. Ou seja, o Evangelho, uma vez na sua vida, você irá escutar. O reino de Deus, o Evangelho, está sendo anunciado. Infelizmente, existe o falso Evangelho? Sim. Como identificar, como saber se o Evangelho é de Deus ou não? É a palavra. Se o Evangelho agrada você, se você se contenta, se você fica feliz com o Evangelho que você está escutando, se o Evangelho que você está escutando agrada a sua vontade, não é de Deus. O verdadeiro Evangelho é falar do pecado, do inferno, do diabo, do arrebatamento, do arrependimento, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho verdadeiro, ele confronta o homem, ele se opõe ao homem, ele não agrada o homem, ele vai em contra de tudo aquilo que o homem quer escutar. Então, o Evangelho verdadeiro é do arrependimento. Por exemplo, tinha um profeta de Deus, cujo nome era João, ou Batista, porque ele batizava pessoas. Não é o sobrenome dele, Batista. Era o seu ofício, a sua profissão. João era filho de Zacarias e Isabel. João Batista batizava o povo e chamava o povo ao arrependimento. Então esse profeta não falava o que os homens queriam ouvir e chamava o povo de cobra, raça de víbora. Havia um rei Herodes. O rei Herodes estava em adultério. Ele estava com uma mulher, que era a mulher do seu irmão, Filipe. Então esse rei estava na prática do adultério. Então João, o Batista, confrontou o rei, chamou o rei de adúltero. Isso é o verdadeiro evangelho, é tocar na ferida, que é o pecado. Mas a palavra cura, por exemplo, a pessoa tem um câncer, uma leucemia. Não adianta a pessoa tomar medicamento em casa. Não. A doença é grave. Então, se exige um tratamento agressivo para que ele possa combater a doença. Então, mediante a radioterapia e a quimioterapia, as células cancerosas serão aniquiladas. Assim o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele toca, ele incomoda, mas ele cura, ele liberta as pessoas. As pessoas estão caminhando em um caminho direto para o inferno, para o Hades. Mas Deus, mediante a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor para conosco, nos deu o seu Filho Jesus. Então Jesus veio à terra, se fez carne homem e habitou entre nós. E foi para naquela cruz com um criminoso. Então naquela cruz Jesus recebeu em si todos os nossos pecados. Então Jesus pagou a nossa conta, a nossa dívida diante de Deus. Então, mediante ao Senhor Jesus, nós temos o perdão de Deus, a libertação de Deus e a salvação de Deus para com a nossa vida. Então, mediante ao Senhor Jesus, nós podemos chegar ao reino de Deus, o reino eterno, maravilhoso, de glória, juntamente com Deus Pai, mediante seu Filho, Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então você hoje busque o reino de Deus. Você está ansioso, inquieto, afoito com as coisas do mundo. Sossegue.
Tenha paciência, espere no momento certo. Se for para você ter coisas, neste mundo você terá, mas você deve buscar o reino de Deus, porque se você vier morrer, não tem como mais buscar nada. Busca o reino de Deus. Então busca o reino de Deus enquanto ainda está perto. Amém? Porque o livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto você está perto, amém? Jesus está perto. Busque o reino de Deus. Não busque fazer a sua vontade. Não busque fazer a vontade da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Busque a sua salvação, que está no reino de Deus. Bendite ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo que habitará em você e em nós. Amém? Então, o reino de Deus, as coisas de Deus são eternas, nunca irão passar. Mas você, devido ao endurecimento da sua mente, psique e alma, está buscando o reino material. Então acorde e desperte. Busca o reino de Deus, pois o reino de Deus é eterno. Amém? Glória a Deus. Então hoje você deve dar glória a Deus. Você deve agradecer a Deus por estar escutando essa palavra que não é minha, mas é de Deus, pelo Espírito Santo que está na minha vida. Então, isso é o amor de Deus, porque você estava buscando o reino do mundo, o reino material. Mas hoje, medite a palavra de Deus, você saiu da sua ignorância e a partir de hoje você irá buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno, irá durar por toda a eternidade, para todo sempre. Amém? Então hoje você se arrependa dos seus pecados e busque o reino de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus.